Como sair das dívidas? Nesse início de ano, essa é uma das maiores metas de muitas pessoas, e certamente é a sua também, porque você está aqui nesse vídeo. Eu quero falar com você a partir da perspectiva da terapia cognitivo-comportamental. Então, não vou abordar aqui um aspecto mais financeiro, não, a gente vai falar mesmo de aspectos comportamentais e de aspectos cognitivos também. Então, quando nós vamos falar desses aspectos, tanto cognitivos quanto comportamentais, a gente está falando de uma história de vida que contribuiu para um determinado comportamento seu em relação à finança. Então, o que é que está te levando a ter um comportamento, a ter pensamentos, por exemplo, que fazem com que você gaste mais do que você deveria gastar? Então, para começar, vamos pensar o aspecto cognitivo, tá? Cognição tem a ver com pensamento, aquilo que está passando na sua cabeça, as crenças que você tem. E essas crenças foram construídas ao longo da sua infância e da sua adolescência. Então, a partir da maneira como você via as pessoas ao seu redor, familiares, pais, cuidadores, lidando com finanças, e também das experiências que você foi tendo pessoalmente, por exemplo, uma dificuldade financeira, uma privação em relação a algo, tudo isso foi construindo a sua leitura, as suas crenças em relação a esse aspecto financeiro. Então, na terapia cognitivo-comportamental, existe um pressuposto que diz que o que você pensa interfere diretamente na maneira como você se comporta. Então, vamos imaginar que ao longo da sua vida, você tenha construído uma ideia, por exemplo, de que a vida é uma só. Então, existem algumas falas muito comuns, né? A vida é uma só, eu tenho que aproveitar, eu só tenho o dia de hoje. E a partir de todos esses pensamentos, baseados, obviamente, em crenças que foram construídas em você, você vai, por exemplo, se comportando de maneira que gasta excessivamente, muito mais do que você tem para gastar. Você pode, por exemplo, também começar a ter gastos supérfluos, porque na infância você não tinha determinada coisa, na infância você não pôde comprar, seus pais não puderam comprar, agora na idade adulta você começa a ter gastos exorbitantes com coisas supérfluas, porque agora você pode comprar, e isso está interferindo na sua condição financeira. Você também pode ter uma perspectiva, né, em relação aos outros, uma crença de desvalor de repente, e aí você começa a gastar mais, comprar aquela roupa que você não pode, sempre com um custo mais alto, para mostrar para as pessoas que você é alguém, que você tem alguma coisa, quando na realidade você está cada vez mais entrando em um ciclo de dificuldade financeira, porque tudo que você tem feito é mesmo baseado em como as pessoas vão te ver a partir desses comportamentos. Então, veja comigo que o que você vai fazer lá na frente está intimamente relacionado com o que você está pensando, com o que foi construído ao longo da sua vida. Então, ter essa ideia de que a vida é uma só, eu tenho que aproveitar, eu tenho que fazer mesmo, né? Qualquer coisa é só colocar no cartão de crédito, tá te levando para comportamentos disfuncionais, em que você gasta mais do que você deveria, e aí você, depois de um tempo, né? Porque no primeiro momento, gente, como funciona? No primeiro momento, você fazendo aquela compra ali, você se sente bem, há um bem-estar. Muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, que vontade de comprar alguma coisa, e fica naquela inquietação até partir realmente para a compra. Então, note comigo que esses pensamentos, eles começaram a ditar o que você vai fazer. Mas todos eles, na atualidade, estão relacionados com a sua história de vida. Entende? Então, não adianta falar aqui que você tem que fazer isso ou aquilo para mudar a sua vida financeira, se você não consegue entender claramente qual é a sua história, o que está relacionado com a sua história. Agora, eu gostaria de abrir um parêntese aqui para falar também de um outro extremo, tá? Eu sei que a gente está falando de como sair das dívidas, mas eu quero falar também de um outro extremo e aí daqui a pouquinho a gente volta. Quando você teve na sua infância muita falta,
ou você teve alguém que era muito rígido em relação a como utilizar o dinheiro, e aí você foi construindo a ideia de que preciso sempre pensar no amanhã. Né? Quem guarda tem. Não posso fazer gastos excessivos, mas isso de uma maneira muito rígida, muito disfuncional. E o que acontece? Você também pode ter, de repente, um problema financeiro não relacionado ao gastar demais, não a estar nas dívidas, mas de não conseguir usufruir a vida, não conseguir experimentar a vida em sua essência, porque você está sempre pensando no amanhã. E o amanhã ele não existe. Vamos aqui, eu não estou falando de você vir desse extremo de gastar tudo que você tem, entrar em dívidas, viver nesse ciclo. Mas também é importante ter o equilíbrio de não ir para o outro extremo, de estar o tempo inteiro só pensando em guardar. Às vezes você tem uma família, você tem um filho, que tudo que ele queria era ir à praia, se divertir um dia, porque ouve falar, né, outras crianças falarem que isso é possível, que a praia é boa, que o parque é bom, e você está sempre pensando em guardar, guardar, guardar. Baseado em quê? Uma história, muitas vezes, de falta que você teve. Então, na infância você passou fome, na infância você passou necessidade, na infância você não tinha um calçado digno para usar, e às vezes você pode até falar para o seu filho, olha, aproveite porque eu não tive nada disso, né? E você pode não estar dando para ele aquilo que ele realmente precisa, porque você tem medo de faltar novamente. Mas aí outra coisa também é possível. Você ser essa pessoa que gasta excessivamente também porque não teve. E agora, até como eu já falei, e agora como você não tem o equilíbrio de entender qual é o momento de parar com esses gastos, tá? Então, só queria abrir esse parêntese aqui, deixar claro também da necessidade de você buscar sempre o equilíbrio na sua vida. Mas aí você pode estar se perguntando, sim, Psy, eu entendi que existem os aspectos cognitivos, entendi que existem os aspectos comportamentais, mas e agora, o que é que eu faço com essas informações? Agora que você entendeu como funciona, entendeu que quando você gasta demais, isso está relacionado à sua história de vida, é fundamental que você pegue um papelzinho, uma caneta e comece a anotar acerca dos comportamentos que você tem. Anote os comportamentos que você percebe que é disfuncional. Eu compro muita roupa, eu compro muita bobagem para comer, eu estouro o tempo todo o cartão de crédito. Quando eu estou na TPM, é aquele momento que eu gasto mais. Então, faça essa autoanálise, porque quando eu estou falando de aspectos cognitivos e aspectos comportamentais, eu estou falando de uma infinidade de comportamentos que vai variar de pessoa para pessoa. Então, você é que precisa fazer essa autoanálise para compreender, olha, na minha vida, de acordo com aquilo que Bárbara falou, o que eu identifico é esse e esse comportamento aqui. Então, você lista os comportamentos a partir dessa autoanálise e depois disso, você vai começar a desenvolver estratégias que funcionem para você. Por quê? Não adianta, gente, você ouvir por aí que você tem que economizar X valor, você tem que fazer isso ou aquilo, você tem que se privar de lazer, se privar disso, se privar daquilo para sair das dívidas, para mudar a sua história, se você não percebe que essa mudança ela é pessoal. Essa mudança vai variar de história para história. Então, notou quais são os seus comportamentos que estão disfuncionais em relação à maneira como você lida com o dinheiro e por isso você entrou nas dívidas? Agora você vai, de fato, começar a desenvolver estratégias que sejam suas. Por exemplo, você nota que você gasta muito com roupa. Por semana eu estou comprando 3 blusas. Então vamos mudar aqui? Se eu sei que isso está relacionado à minha história de vida e, portanto, é difícil de mudar de uma hora para outra, para que eu tenha realmente uma mudança efetiva,
eu preciso começar aos poucos. Em vez de você sair dizendo, não vou comprar mais roupa, acabou. Não. Vai se acostumando com a ideia. Se você comprava 3, compra 2. Entende? E aí daqui a pouco você compra uma. E aí daqui a pouco você percebe, olha, eu já tenho bastante blusa, será que eu realmente preciso? Mas se você não fizer esse processo de maneira gradativa, isso vai chocar completamente com as suas crenças, com as suas necessidades lá de infância, com as suas necessidades em relação a como você lida socialmente, entende? Então, por isso é muito importante você ir aos pouquinhos. O que de repente pode funcionar para mim? Ah, vou guardar X valor do meu salário. Pode não funcionar para você. Por isso é muito importante, mesmo que você veja diversos vídeos sobre finanças, de como mudar a sua vida financeira, você começar também a fazer uma autoanálise, pensar na sua vida, pensar no contexto em que você está inserido, pensar no contexto que a sua família está inserido, porque simplesmente privar a sua família de ter um momento de lazer, privar você de repente de comprar da maneira como você comprava, sem que isso seja gradativo, vai fazer com que haja um efeito rebote, digamos assim. Então vai chegar um momento que você vai estar tão estressado, tão aborrecido da vida, porque as suas crenças não foram mudadas, que aí você vai e estoura o cartão de novo, gasta tudo de novo. Então, é muito melhor que você faça esse caminho passo a passo, bem devagarzinho, tá certo? Então, eu espero que você tenha entendido a proposta desse vídeo. Eu não quero falar para você sobre regras que você tem que colocar em prática para mudar a sua vida financeira, mas a necessidade de uma mudança de mentalidade, de uma compreensão da sua história, compreensão em amor, inclusive, né? Por que eu gasto tanto? Porque eu tenho esse comportamento. Então, não é pura e simplesmente como as pessoas dizem aí, né? Você tem que mudar de uma hora para outra, você tem que ser radical e, sabe, você tem que pensar mesmo na sua vida, na sua história. Tá certo? Então, espero que tenha feito sentido. Não esqueça de deixar seu like nesse vídeo se você gostou. Deixa também o seu comentário para eu entender como eu posso continuar te ajudando, o que você pensa sobre esse assunto, como está a sua condição financeira, o que você vai fazer agora para aplicar as dicas que eu dei aqui, e também se inscreve no canal, porque aqui é lugar de falar sobre psicologia baseada em evidência para te ajudar em todos os aspectos da sua vida. Aliás, inclusive, se você sofre com ansiedade, dá uma olhada no meu treinamento Adeus Ansiedade, o link está na descrição do canal e na descrição do vídeo, dá uma olhadinha lá, que eu acredito que isso vai te ajudar também, porque a ansiedade acaba interferindo demais na maneira como você lida com o dinheiro. Então é isso, se cuida, vejo você no próximo vídeo que você já vai procurar aqui no canal para saber mais como lidar de maneira saudável com a sua própria vida. Se cuida!